O que uma amizade tóxica consegue fazer com seu cérebro? Pois é, sempre que eu falo de amizade, eu acredito ser um tópico muito sensível. Tem amizades que elas não parecem ser violentas, não tem grito, não tem discussão, não tem aquela agressão direta. Mas depois de conversar com aquela pessoa, você se sente emocionalmente drenado, como se algo tivesse sugado a sua energia. Você sai da conversa se sentindo menor, se sentindo inseguro, ou até mesmo se sentindo cansado. E muita gente pensa, pode ser coisa da minha cabeça, isso é frescura, né? Mas a neurociência ela mostra algo muito importante sobre isso. O cérebro humano, ele consegue sentir uma dor social de uma forma muito parecida com a dor física, ou seja, relações negativas elas podem impactar diretamente a sua saúde mental. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. E como essa dor social funciona no seu cérebro? Alguns estudos eles mostram que quando uma pessoa passa por uma rejeição, uma humilhação ou uma exclusão de fato social, algumas regiões do cérebro elas são ativadas. Então, curiosamente, essas mesmas regiões também são ativadas quando sentimos uma dor física. Por isso é muito parecido. Ou seja, para o cérebro, a dor social ela não é apenas simbólica, ela é biologicamente real. Isso significa que quando alguém passa por situações de ser diminuído, ignorado, ou se submete a situação de críticas constantes, ou até mesmo de humilhação, o cérebro dessa pessoa pode interpretar isso como uma ameaça social. E quando o cérebro percebe essa ameaça, ele ativa um mecanismo de estresse. Então todo o seu corpo começa a mudar. Então o problema é que quando esse tipo de interação acontece com frequência, o cérebro ele pode começar a funcionar como se estivesse constantemente em alerta. E isso, obviamente, tem muita consequência emocional. E aí surge um questionamento muito importante, que é: amizade tóxica é drama? Então, existe uma crença comum que amizade tóxica é um exagero para quem vê esse tipo de relação assim. Muitas pessoas elas pensam que conflitos sociais são normais e que isso não teria um impacto real na saúde mental. Mas a neurociência ela mostra algo diferente. Interações sociais negativas frequentemente podem ativar repetidamente o seu sistema de estresse. Isso aumenta a liberação de cortisol no seu organismo. Então, como que isso pode ser uma coisa normal? E níveis elevados de cortisol ao longo do tempo podem gerar efeitos importantes. Então, vai ter alteração de humor, vai ter aumento de ansiedade, redução de motivação, vai ter uma maior vulnerabilidade emocional. Além disso, esses estudos eles mostram que o estresse social constante pode afetar áreas do cérebro relacionadas à motivação e ao prazer. E isso é especialmente importante quando falamos de depressão, porque um dos sintomas centrais da depressão é justamente a redução da motivação e da energia emocional. Ou seja, relações negativas constantes podem contribuir para piorar esses estados emocionais que já são fragilizados. Então não é drama, isso é neurobiologia. Vamos aos sinais de amizades tóxicas. Muitas vezes, essas amizades, elas não são tão óbvias. Elas não acontecem através de agressões diretas, elas aparecem de uma forma geralmente muito sutil. Então, por exemplo, comparações constantes, comentários irônicos, críticas disfarçadas de brincadeira, ou aquela sensação de que a pessoa sempre precisa mostrar que é melhor do que você. Depois da conversa, você fica com a sensação de que algo não está certo, mas ao mesmo tempo você pensa: talvez eu esteja exagerando, talvez seja coisa da minha cabeça. O que acontece é que o cérebro ele registra essas experiências. Então, tudo que está acontecendo, ele está internalizando.
Uma estrutura do nosso cérebro chamada amígdala, ela é responsável por essa captação, por esse processo. Então, não se engane. As coisas estão acontecendo e está sim sendo registrado pelo seu cérebro. Isso vai funcionando como um sistema de detecção de perigo. Então, quando é interpretado que existe uma ameaça social, ela ativa o sistema de alerta do corpo. E quando isso acontece repetidamente, o organismo ele vai permanecer em um estado constante de estresse. E esse estado prolongado, ele emocionalmente vai ter alguns desgastes, vai ter alguma consequência. Você vai ter cansaço mental, irritabilidade, redução de energia, piora os seus sintomas depressivos, como eu já comentei. Então, por isso, muitas vezes o problema, ele não está apenas dentro de você, na sua imaginação. O ambiente social, ele também influencia profundamente no seu estado emocional. Por que é tão difícil se afastar? Agora vem uma pergunta muito importante. Se algumas relações te fazem mal, por que é tão difícil se afastar delas? A resposta, ela também está no seu cérebro. Durante o processo de evolução humana, pertencer a um grupo aumentava muito as chances de sobrevivência. Então, quem ficava isolado tinha mais risco de morrer. Por isso, o cérebro ele desenvolveu sistemas muito fortes de manutenção de vínculo social. Isso significa que, muitas vezes, o cérebro ele prefere manter uma relação conhecida, mesmo que não seja saudável. É melhor do que enfrentar o desconhecido. É assim que ele prefere. Então, existe uma tendência natural de preservar esse vínculo, mesmo quando eles não fazem bem. Mas também existe outro lado dessa história. Ambientes sociais saudáveis podem ter um efeito extremamente positivo. Eles reduzem o estresse, aumentam a sensação de segurança e eles ainda ajudam o cérebro a sair desse estado de alerta. Ou seja, as pessoas com quem convivemos também influenciam totalmente no nosso funcionamento emocional. Cuidar da sua saúde mental e do ambiente que você está inserido não envolve apenas um olhar para dentro, também envolve observar o ambiente emocional ao nosso redor, as relações que mantemos, as conversas que temos e a forma como somos tratados. Porque o cérebro, ele não responde apenas aos nossos pensamentos, ele também vai responder ao ambiente social que nós convivemos. E escolher com quem você convive pode ser uma forma de autocuidado. Então me conta, você já percebeu como certas pessoas mudam a sua energia emocional? Se esse tema fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.